de Deus, alguém ajuda a moça! Então são parentes nossos, pessoas conhecidas nossas que pedem a vida todos os meses. Morreu 10 no mês passado, vai morrer 10 nesse mês e vai morrer 10 no mês que vem também. Então é uma realidade que nós temos que nos dar conta que não é distante, que é aqui, que é próxima e que a gente tem que repensar. E quando a gente olha para os acidentes da 470, 94% dos acidentes, a causa é algum comportamento errado de algum dos condutores envolvidos. E aí você tem 3% de defeito mecânico e 1% de defeito na via. Então, temos que repensar a forma como estamos nos comportando no trânsito e mudar esse comportamento que com certeza não está certo. A gente cobra muito das autoridades que seja feita a duplicação da rodovia, mas sem consciência, não vai adiantar, né? Com certeza. Basta aqui citar que todos estão equipados, capacetes, luvas, óculos, proteção individual completa para qualquer eventualidade que vier a acontecer, eles estão preparados, até mesmo se o veículo vir a incendiar, certo? Liberaram o acesso. Nosso médico já está se aproximando da vítima. Ele inicia a primeira avaliação, verifica sinais vitais, se a vítima está respirando, se ela já, por um acaso, já não está em óbito. Então todo esse procedimento é simultâneo com o trabalho do bombeiro. Vai haver a necessidade de fazer alguns cortes, vão ter que retirar algumas peças do veículo para poder desencarcerar ou tirar essa vítima do veículo. Protegeram agora o socorrista que está lá dentro, fizeram com o cobertor, uma proteção também da vítima. Estão liberando todos os acessos para poderem visualizar qual a melhor maneira para cortar esse veículo. O equipamento que foi ligado é um desencarcerador, ao qual tem uma força hidráulica para romper qualquer parte do veículo. Ele pode tanto cortar o carro ao meio, mas eles vão utilizar uma técnica a qual vão fazer uma entrada, fazer alguns cortes de alívio que a gente chama para rebater o teto e expandir o painel para que a vítima fique liberada. Tudo isso na hora do acidente vem de encontro às pessoas que estão dentro da célula de vida. Então todo esse trabalho é feito pelo profissional ao qual chega e é o comandante da guarnição e com a sua experiência ele sabe quais os pontos principais que vão ter que ser cortados no veículo. Vítima protegida, socorrista protegido, o veículo está estabilizado, eles iniciam os primeiros cortes. Pessoal, nós trabalhamos com tempo resposta e todo esse procedimento, até a retirada da vítima das serragens, ele fica entre 10 e 12 minutos. Aqui está sendo feito passo a passo, eles estão simulando devagarzinho o que tem que ser feito para vocês poderem acompanhar. E só teria algumas ações que nem chamaria a atenção dos senhores, passaria desapercebido. Nesse momento agora, eles vão fazer a expansão da porta. Nós trabalhamos com a Golden hora, que é a hora de vida. A primeira hora de vida é que vai dar uma
achou ser mais a vítima. Na hora do acidente, contando 1 hora após, essa vítima tem que estar dentro do hospital. Ou tem que estar já sendo acompanhada por uma UTI móvel com acompanhamento de médico. Nós temos uma demanda de ocorrências desse nível e até piores durante o mês, principalmente aqueles meses que contemplam os feriadões, algumas datas onde as pessoas se locomovem mais para se aproximar mais dos seus familiares. E nessas datas é que, infelizmente, por alguns descuidos, ultrapassagens forçadas, motoristas embriagados, pessoas despreparadas que não medem a consequência do ato que vão fazer a seguir, se envolvem no acidente e muitas vezes tirando várias vidas. Pessoas que nem culpa têm do acidente, que estão transitando dentro das regras de circulação, que estão indo e vindo com segurança e acabam sendo atingidas por pessoas imprudentes, né, que exageram na velocidade e que não respeitam as regras de circulação. Então, o mês do Maio Amarelo é para chamar a atenção do senhor, é para mostrar realmente que ações onde vem ficar numa situação como essa podem ser evitadas. Basta nós termos consciência e não exagerarmos, né? E nem desrespeitarmos o direito de ir e vir das outras pessoas. Essa ação é de um veículo abarrolado, está aqui batido. Ele poderia ter invadido uma calçada, poderia ter atropelado pedestres. Então esses cuidados ao trânsito são muito importantes. Após a retirada da porta, eles fazem o corte de umas colunas que sustentam e dão estabilidade para todo o veículo. Com a retirada dos outros vidros, eles vão fazer uma técnica de rebatimento de perna. Os profissionais que estão aqui, é até difícil para eles irem fazendo passo a passo, porque eles são condicionados a trabalhar entre 10 a 12 minutos. Então eles têm que ser lentos e acompanhando, conversando um com o outro, para que vocês possam estar entendendo o que eles vão fazer. Vocês olhem que essa ferramenta, né, é uma ferramenta de ponta, adquirida por todo mundo do cara aqui do Sul, através do seu convênio de fundo Rebol. Vários equipamentos que estão expostos nesse caminhão, que é o mais novo que foi adquirido pelo Corpo de Bombeiros do Rio do Sul, estão à disposição para esse tipo de trabalho e entre outros, né? Ao qual vão dar sempre mais chances de vida para serem utilizados para salvar as pessoas. Agora imaginem chovendo, de madrugada, uma ribanceira, as pessoas que estão dentro do veículo preservando a vida da vítima, ela sangra, ele está aguardando o sinal da equipe que está desobstruindo e liberando as passagens para tirar essa vítima dentro do veículo. Isso é uma adrenalina muito grande. O profissional não estiver capacitado, se ele não tiver com os equipamentos corretos e pronto para atuar, treinado, ele vai pôr a sua vida em risco e pode se tornar a próxima vítima. Estão fazendo o corte das duas portas para vocês entenderem. Uma situação real e já estariam liberados com o lado do motorista. Eles estão cortando todos os acessos, demonstrando passo a passo para vocês entenderem a facilidade que é. Abriram o acesso superior, as laterais estão abertas. A equipe de emergência está aqui, a vítima agora já é descoberta. Eles vão fazer uma proteção onde foi feito os cortes, porque essa lataria ela é como uma faca afiada. As
As pernas estão trancadas ainda as ferragens, né? O painel tem que ser rebatido para fazer totalmente a liberação da vítima. Isso, expande para o pessoal de cima poder ver. Nesse momento vocês vão perceber que o painel do veículo vai ser projetado para frente, a qual vai criar um espaço para liberar os membros inferiores, as pernas. É muito comum elas se fraturarem e ficarem trancadas entre o pedal do freio e a embreagem. Vai ser chamado agora os enfermeiros para levarem os equipamentos para manter os sinais vitais da vítima. O médico está o tempo todo com ela. Aplicação de colar cervical para proteger toda a parte da coluna cervical, para que essa vítima não tenha problemas futuros. A partir do momento que ele estabiliza a cervical, eles fazem a contenção de hemorragias, reposição de volume, o que necessário for nesse ambiente, até a colocação dela na maca e o translado para dentro da UTI móvel. A diferença hoje é que ao invés dela ter que entrar no hospital numa UTI, ela é atendida dentro da viatura que está aqui à nossa frente. Tem todas as medicações, o médico pode fazer todos os procedimentos que faria normalmente numa UTI do hospital. Agora o local totalmente seguro, todo o veículo foi aberto, a vítima está pronta para ser desencarcerada, retirada do local onde ela estava. O trabalho do Corpo de Bombeiros agora é aguardar a retirada dessa vítima. Se necessário for fazer mais algum tipo de procedimento, as pessoas da equipe médica pedirão ao comandante da guarnição e eles ficam a posto com qualquer eventualidade. Vamos pedir que a Cabestrinho baixe o capô dianteiro para o pessoal ter visualização. Ele sempre permanece aberto. Se der qualquer pane na elétrica, um vazamento de combustível, o bombeiro está observando. Vou pedir para baixar, para liberar, né, para que todos possam ver o que está acontecendo lá dentro da célula de vida. Depois do passo do corte, da retirada das portas, do rebatimento do teto, o segundo passo mais importante é a retirada com segurança, preservando a vida da vítima, certo? Porque poderia pegar ali em cada braço, como antigamente era muito comum acontecer, e puxarem a vítima desse local. E aí ela ia ficar com algum tipo de sequela, poderia ficar paralítica, né? Receber uma cadeira de roda para o resto da vida. Então, esse trabalho agora, com as técnicas que vão ser utilizadas e vocês poderão estar vendo, é que vai surtir o efeito de dar uma chance a mais ou não para essa vítima. Vocês podem ver que ela vem de uma forma retilínea, sempre com a proteção da coluna cervical, com a proteção do restante da sua coluna, até receber uma base rígida, que é essa marca que vocês estão vendo amarela. O tempo todo ela está recebendo oxigênio, o controle da hemorragia já foi feito. Se necessário for, eles fazem reposição de volume. Essa vítima foi entubada no local.
podem perceber que é uma ação metódica, né? Eles conversam entre si. Agora eles partem simultaneamente para o atendimento e para a fixação da vítima na maca. Então eles estão fazendo devagar todo o procedimento para vocês acompanharem. Colocando os imobilizadores dorsais. Vão fixar toda a vítima da cabeça aos pés nessa maca. A vítima, para não entrar em choque hipovolêmico, ela precisa manter um certo volume sanguíneo no seu corpo. Como ela perdeu muito sangue, né, devido às perfurações, aos objetos do carro, a lataria que entrou contra o seu corpo, ela já está recebendo a reposição de volume, permanece inconsciente, está entubada, aparentemente possui múltiplas fraturas nos membros superiores, né? Dá para ver ossos expostos no seu braço esquerdo. Pelo movimento abdominal eu posso dizer que ela ainda está respirando, então ela está viva. Uma jovem estava indo para a casa dos seus pais fazendo uma visita, sem cinto de segurança, forçou uma ultrapassagem e acabou batendo contra poste na rodovia, né? Então, para os nossos futuros motoristas, né, os pequeninos que estão aí vendo, por isso que é a importância de estar sempre atrelado ao cinto de segurança. Se tiver alguém no carro que não está usando, peça para usar. Muitas vezes os exemplos não precisam vir dos maiores para os menores, pode ser ao contrário. A ação do Corpo de Bombeiros, além da desencarceração, além do combate a incêndio, também é preservar a vida das vítimas. Nós possuímos também os auto-socorros de urgências, né? Então é muito comum, nesse momento, as equipes trabalharem em conjunto. A grande maioria dos procedimentos, sempre ressaltando que qualquer ação invasiva é feita só pelo médico, mas todas as outras ações de suporte básico da vida, as equipes do Corpo de Bombeiros estão treinadas a fazer. Bem lembrado, Sérgio, né? É muito comum nesse momento, né, a gente ter relatos de pessoas que viram o acidente, que presenciaram ou que viram logo atrás, né, e a vítima estava no celular, fazendo a ultrapassagem, falando ao celular e acabou acontecendo o pior para ela, né? Esse material que eles estão desenrolando é papel alumínio, apropriado para manter a temperatura da vítima. Eles vão cobri-la para manter a temperatura corporal da vítima. Numa situação de um acidente como esse, onde nós tivemos aí a parceria com a Fundação Cultural, essa pessoa era uma profissional do teatro, ela foi toda maquiada, né? Recebeu o treinamento para estar se comportando e está de parabéns, porque até eu desconfiei que era uma vítima mesmo. Mas numa outra ação é muito comum nós temos mais vítimas, múltiplas vítimas. Vai estar os filhos ao veículo, vai estar o avô, a avó, amigos, e aí a necessidade de que todos que estão trabalhando nesse cenário saibam fazer o serviço um do outro, certo? Por quê? Por que disso? Porque nesse momento que uma equipe técnica atende aqui, outra poderia estar lá dentro do carro retirando a segunda vítima, poderia estar atendendo a vítima que foi projetada para fora do veículo e mantendo o suporte básico da vida dela até a chegada de um outro veículo de emergência para conduzir ao hospital. Hoje o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul possui 2 autos-socorros de urgência,
O SAMU possui mais 2 veículos justamente para esse atendimento de múltiplas vítimas. As ações coordenadas, as ações em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Rodoviária Estadual, a Guarda Municipal, com a Polícia Rodoviária Estadual, né, tanto de Itaió quanto de Aurora, todos os profissionais são habilitados e estão preparados para colaborar em qualquer ação. Sem contar muitos voluntários da área médica ou de enfermagem que param seu veículo e também se apresentam e contribuem para o atendimento. Nesse momento ela é transferida para a segunda maca, retrátil, a qual vai entrar na UTI móvel. E muitas vezes as pessoas que param para ver o acidente não entendem por que essa viatura, a partir do momento que recebe a vítima, não vai para o hospital. Ele já começa a ser atendido e, se necessário for, todas as ações evasivas sendo feitas dentro do furgão do veículo. Pessoal, queria, em nome de todos os órgãos, né, Sérgio, agradecer. Nesse momento, ela vai ser conduzida para o hospital. E todo esse amparato, tudo isso que vocês viram acontecer aqui de forma passo a passo, de uma forma para melhorar, né, esse convívio entre o trânsito que o Mar Amarelo vem nos proporcionar, está nos chamando a atenção, é para vocês. Nós tentamos de uma maneira simples, né, de uma forma para que vocês possam entender como é um acidente de trânsito. Então fica o recado de todas as entidades aqui que trabalharam, né, muito obrigado, e pedir aos senhores que